Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando, se inscreve no canal, comenta e compartilha, e fala aí, ó, quem tu quer na mesa com o papai pra trocar uma ideia, pra fazer uma resenha, pra contar aqueles casos antigos, e como eu sempre digo, só coisa que pode contar, né, irmão, porque a ideia é depois sair todo mundo aqui livre, não adianta você contar a história, depois a federal tá aí fora, a civil, levando a gente pra averiguar a tua informação. Manda aqui, ó, Conta Aqui, podcast, no direct do nosso Instagram, e você manda aí, a gente faz uma parceria, lembrando sempre, irmão, que é parceria, não dá pro Pretinho bancar tudo sozinho, né? Vamos fazer uma parceria de um episódio, vamos fazer uma parceria? Entre em contato com a gente. Agradecendo sempre aos estúdios BK, hoje, mais uma vez, ele comigo aqui. Fala, Davi! Qual é? Tá bem, Davi? Tô ótimo. Davi, a última entrevistada falou que eu falo muito alto, né? Muito. Eu tinha um amigo que ele falava que eu sou um alto-falante. Eu sou uma pessoa alta de 1,16 m e que falo alto. Aí eu falei pra ela aqui, quando a câmera ligou, eu falo alto porque eu quero. Eu sei falar baixinho no ouvido, principalmente da minha esposa. Aleluia. Isso, ri muito. Hoje eu tô recebendo aqui, cara, ó, os jovens hoje falam a frase zerei a vida, né? Zerei a vida. Quando eu comecei o Conta Aqui, e eu fiquei chateado que depois que eu tava no meio do caminho, eu deixei o papel em cima da mesa. Eu tenho uma lista. Eu fiz uma lista de pessoas que eu queria no Conta Aqui, Davi. Quando eu comecei. E o segundo cara da lista tá aqui hoje. Que é esse cara fenomenal, o Guto Graça. Irmãozão, meu irmão, que honra. não vim antes por falha pessoal. Não foi falta de convite. É aquela coisa que a gente tem que ser sincero. É. Por uma Mas razão. hoje você veio tão bem que a gente até combinou, né? Até por uma razão. As pessoas gostam muito, às vezes, não consegui, não tive tempo. Não, tempo é questão de preferência. Então, eu vacilei com o meu amigo Anderson, que é um cara que é iluminado numa coisa. É uma pessoa que a gente tem que falar, igual como eu sou velho, eu venho do tempo do Orkut. No Orkut a gente fazia o depoimento, né? E o depoimento, o Anderson é um cara que você se sente muito à vontade, porque sabe que tem uma transparência na palavra, na compreensão, no que tá... Não tá querendo gastar onda, não tá naquela lacração de mostrar em cima, ou seja, é um cara que merece esse espaço porque fala do coração. Seja na pregação, que eu falo, cara, para de ouvir coach. Outro dia eu ouvi um camarada meu falando de coach, de monge, eu falei, vai ouvir, vai ler provérbios, vai ler os salmos, vai seguir o Anderson, já tá lá, que né? tá ali assim nesse sentido. Já tá tem lá. tudo lá. Mas enfim, bom estar aqui contigo, irmão. Guto, eu passei a te conhecer, e falo isso honestamente aqui, como você acabou de falar, eu não sou da demagogia. De 2014, eu posso afirmar 2014 a início de 2017, todos os dias pela manhã eu ouvia a Band, porque eu tinha uma rotina de vida que eu acordava muito cedo, entrava no carro e nesse percurso eu ia ouvindo o Boechat, né, o nosso saudoso Boechat, e eu comecei a te ouvir no Pulso, Pulso Band. Pulso Acertei? Band. Acertou, vamos lá. E eu achava encantador aquelas matemática que você fazia, aquelas coisas assim. Como é que nasceu isso aí? Vamos lá, Anderson. É uma coisa muito legal que fico à vontade de te contar primeiro. Sem nenhum exagero de bancando onda, foi a primeira coluna no mundo, na mídia aberta a tratar de algoritmos e de redes sociais. Criação nossa lá com o saudoso Boechat, que é uma pessoa assim, dizer que você pode conviver e trabalhar com Boechat, é mais ou menos assim, eu joguei com Pelé. Não é exagero assim. Como era, assim, era muita vontade, ou seja, foi uma coluna criada com ele, com a bênção do Rodolfo Schneider na época, que era exatamente com esse objetivo. A gente começou lá em 2013, quando eu saí, que eu vendi as agências, e falei, olha, tem um novo mundo acontecendo aí. Vamos estudar isso, vamos ver. Aí fui, Anderson, aquela história. Com 40 anos de idade, praticamente, falei, eu vou estudar matemática, vou fazer uma pós em matemática pura, porque acho que tem coisa nesse sentido. Então, juntei o que eu tinha sempre aprendido com marketing para puxar para esses dados. E comecei a estudar ali em 2013. Aí levava os dados, os caras, mas pode ser um robô, esse dado não é confiável. E eu comecei a notar que, ao invés de ficar pensando em dado para marketing, para político, eu fui ser abraçado para quem sabe transformar o dado em dinheiro, que é o mercado financeiro. Então eu falei, esse mercado financeiro quer esses dados, e começou a consumir, e eu agradeço. Aí depois que veio o pessoal de marketing, que veio tudo isso, assim, a volta foi muito mais no posterior, que vendo que os dados que a gente trabalhava eram dados muito mais fidedignos. Você já teve agência de marketing? Não, tive várias agências de publicidade. Fui sócio da Calia, com pessoas maravilhosas que também já nos deixaram. Você trabalhou na Marcan, não? Não. Trabalhei lá atrás eu trabalhei na Norton e na MPM. Mas aí é da época que eu ainda era cabeludo. Aí nunca raspava tanta cabeça assim, não. Mas assim, dentro disso, assim, eu vinha com essa experiência, vinha com uma formação não só em direito, mas também na parte de marketing. Graças a Deus, quando vendi uma agência, aquela coisa.
aquela coisa de realizar os sonhos que você sempre fala. Quando eu vendi uma agência, eu falei, agora eu posso me dar de presente uma pós-graduação em Londres, a qual eu nunca conseguiria pedir para um filho, para um pai, como um filho, pedir aquilo. Então, adulto, fui porque vendi uma empresa muito bem. Nesse dia eu falei, ok. Então, eu sempre pautei uma coisa, estudo, conhecimento. Por uma razão, aí novamente a gente cai sem proselitismo religioso, provérbios. O maior que você possa ter é sempre o quê? Conhecimento, sabedoria. Então a gente pegou uma linha e fui gramando em 2013. Lembrando que tive um cliente, que eu não vou citar nome aqui agora, mas que me deixou pendurado. E pendurado, entenda, era um projeto que, vamos falar de número de milhões, e só pagou 1/3. Até hoje? Entenda, foi pra conta do Abreu e foram assim. E fiquei... Explica pra galera de 2024 o que é a conta do Abreu, que o pessoal não sabe. Conta do Abreu é o seguinte, se não pagar ele, pago eu. Ficou nessa, meus amigos, e fui. Enfim, foi um prejuízo grande, mas fui sanando, porque eu falei, eu acredito nisso. E valeu a pena acreditar aquela coisa da perseverança. Porque talvez, às vezes, a coisa que mais a gente falha, Anderson, é no perseverar. E eu descobri que eu tinha um talento muito maior do que eu pensava para perseverar. Eu falei, não, eu acredito nisso, eu investi nisso. Ou seja, é um trabalho que lá atrás, antes de falar de inteligência artificial, antes de falar de algoritmo... você está falando de 2013. A gente já vem com 10 anos de diferença. Então, por isso que às vezes a gente pega cliente internacional, a gente pega grandes eventos, a gente pega grandes marcas para fazer trabalho baseado aqui no Brasil, para fora, por uma razão, porque foi conhecimento. E o mais engraçado, chegou um grande técnico da Coreia, olhando como é que era o nosso funcionamento de banco de dados, de leitura de algoritmo. Ele falou, nossa, aqui, onde precisava de 4 cabos aqui, assim, de conexões, etc., vocês fizeram com 12. Ele, como é que você dimensionou isso? Eu falei, a dimensão do idiota, tentativa e erro. Ou seja, a gente acabou fazendo uma coisa muito mais forte de consumo de dados, é quase consumo de dados de empresa bancária, de consumo de dados, de quase de... O nosso volume de consumo de dados, né, é absurdo. Por quê? A gente eticamente mapeia tudo o que se fala. Então, quando eu falo alguma coisa, e novamente eu falo, não é o que eu quero, não é o que eu acredito, é o que eu vejo. Essa é a diferença. Então, a gente mapeia o que se fala. Eu ouvindo o programa, que eu ouvia todos os dias, de segunda a sexta, nesse meu percurso de carro, eu ia ouvindo dentro do carro, e depois, em 2015, tive o privilégio de participar de um programa às sextas-feiras, ali no prédio da Bandeirantes em Botafogo. Tem vários aquários, né? Sim. Eu não sei se ainda tinha um aquário da Bandeirantes AM. Sim, sim. Então, às sextas-feiras, eu ia lá participar de um programa, Política Sem Rodeios, e tive o prazer de conhecer o Boechat, tirar uma foto com ele e estar no dia em que ele deu o endereço da rola pro Silas Malafaia, e eu debochadamente saí do aquário, fiz uma selfie com ele na época, joguei no falecido Twitter, que, né, e pra mim deu uma polêmica pra mim, pessoal, mas eu quero lembrar o seguinte, você descobre o que se fala, você consegue lembrar assim, cara, teve uma vez que a coisa mais comentada no Brasil foi tal assunto, eu fiquei assim, por que falaram disso? Exatamente isso, Anderson. Assim, primeiro, para fazer essa leitura e para essa leitura funcionar, ela tem que ser uma leitura que ela vá, leitura ética, mas em cima de quê? Não é ler hashtag. Eu tenho que ler conteúdo. Porque quando você lê hashtag, se eu tô com raiva do Anderson, eu marco lá Anderson Bravo, e seu nome vai lá para cima. Ou seja, as pessoas às vezes não se tocam como que elas promovem a força do adversário quando ela começa a citar. Exemplo, você bater em alguém que é forte de rede, num Twitter, botando hashtag Anderson Bravo, se você tem um trabalho, não estou falando trabalho, não é de robô não, é de gente junta. Rebatendo isso, acaba que, digamos assim, o cara jogou na defesa e acabou ganhando no jiu-jitsu fácil. Que a coisa chamou para si, chama, ou seja, não é qualquer um que possa fazer isso. Mas tem alguns nomes e alguns pesos que você fala, essa pessoa se apanhar, ela trucida de volta. E não precisa ser um político, não precisa ser Bolsonaro. Eu vou te dar um exemplo, Juliette. Quem bater naquela menina que foi Big Brother, amigo, tem um exército que funciona. Sério? Você vai dizer, mas é robô. Eu não sei o que é. Não Se você escrever o que é que botar Juliette... Agora, maldando ela, você vai ver, você vira desafeto. Ou seja, algumas pessoas que é uma militância do carinho. E isso era uma coisa que era um patrimônio do Bolsonaro, que você falava que ele tinha, e falavam, eu tô falando, gente,
Não estou falando, não sou eu que vou lá levantar a bandeirinha verde e amarela. Estou dizendo que tem gente que faz isso. Não! Eu repito para vocês, estou falando que tem gente. E começaram a não entender isso como se o Bolsonaro tivesse sido uma geração espontânea. Alguém deu um golpe. O cara foi eleito. E depois fez um governo que muita gente avaliava mal e só perdeu uma eleição porque o Lula se juntou com o Alckmin para conseguir levar. Ou seja, Mas você, como um cara que faz essas matemáticas, você não consegue enxergar a imagem do Bolsonaro sendo construída, pelo menos essa é a minha percepção. Eu começo a ver Bolsonaro lá no CQC, sendo o cara da piada, no Super Pop, sendo o cara no debate do homossexualismo. Olha, Eu comecei a ver a figura do Bolsonaro, que já era deputado de 3, 4 mandatos, se tornar relevante. Não sei se foi proposital ou se foi sem querer. olha, Anderson, primeiro não me importa se foi proposital ou foi sem querer. Foi que teve uma leitura de povo. Aquilo que a gente sempre fala. Então, mas não tá dentro desse negócio de você querer bater e acaba produzindo outro efeito? Mas é exatamente isso. A que ponto você vai bater? Aquela coisa, você tem que é aquela coisa, no momento da reação química, que horas você pode jogar o vinagre em cima do bicarbonato para acontecer? Ou qual é a proporção? Ele chegou num momento, e novamente repito, que um Brasil que não era visto e não era falado, ele conseguiu falar para essas pessoas. É simples assim, aquela coisa. É um grande comunicador, amigo. Aí você vai falar isso. Você é Bolsonaro? Não, eu nunca votei no Bolsonaro. É exatamente. Ele simplesmente falou algo que as pessoas estavam precisando ouvir e se abarcaram. Ou seja, quando uma vez falaram, o Lula é uma ideia não pode ficar presa, eu acho que hoje em dia o Bolsonaro confia muito mais que ele é uma ideia, representando muitas pessoas que não necessariamente passam na timeline progressista, que não necessariamente são os nossos amigos, que não necessariamente, mas é povo. Quando falava que o Bolsonaro era um candidato popular, não, porque a gente sempre achou que popular tinha que ser simpático ou de esquerda. A gente não conseguia entender um jeito dele de ser perante os outros. Então é aquela coisa, meu amigo, não tem esquerda e não tem direita. Aqui a gente está falando de alguém que falou para um determinado público e alguém que falou com um jeitão. Foi o que você consegue falou. Você consegue ver essa construção de imagem do Eduardo Paes aqui no Rio? Olha, o Eduardo é uma coisa que ele já suplantou. Eu vou dizer, o Eduardo Paes no Rio de Janeiro é maior que o Lula e que o Bolsonaro. Pro carioca, no Rio. Quem vota no Eduardo não tá nem aí se ele apoia Lula ou Bolsonaro. Não. Gosto do Eduardo. Exatamente. Assim, ele encarnou uma coisa assim pro cargo da prefeitura, que eu te digo assim, não, é o melhor cara. E você vê isso, às vezes, até em eleitor mais bolsonarista. Não vou entrar, perder tempo com isso aí, não, de desgastar o presidente. Ou seja, é uma coisa muito clara que ele suplantou. E, novamente, a gente fala o que é isso. Isso é muito além da política, do noticiário. É aquela encarnação do personagem, da figura que ele é. Você olha e fala, qualquer avaliação fala, quem você acha que pode ser o melhor prefeito, você bota. É uma coisa assim, ele é super bem avaliado, até por quem não gosta dele. Positivo. Aí você critica pontualmente, agora, ele na Prefeitura do Rio, amigo, eu acho assim uma coisa que é um caso meio de declaração de amor, como eu vi outro dia de um cara assim, e um cara de esquerda, que sempre bateu muito no Eduardo Paes, falou, deve ser muito chato morar em São Paulo e não poder votar no Eduardo Paes. Ele botou o Eduardo Paes andando de skate, zoando, é aquela coisa... Não, a Benedita, ela fez uma declaração dizendo, lógico que tem um viés político, mas ela falou que quando ela concorreu contra ele, era muito difícil falar mal dele. Chegar num ambiente e criticá-lo, porque tinha sempre alguém que a avaiava. E ela ficava constrangida com aquilo. A minha questão é a seguinte, eu quero entender o seguinte, até que ponto é possível se criar uma imagem, com todo esse conceito de algoritmo, vou transformar o Davi que tá ali no bastidor, que ninguém sabe quem é, no cara mais famoso, isso é possível? É possível se for dentro da verdade dele. Tem que responder uma certa verdade. De quem? A verdade do personagem que vai encarnar. Se a gente resolver aqui criar um personagem, eu vou te dar o exemplo mais claro para a gente entender isso. Eu vou dar em números, que se eu fizer isso, a gente faz diuturnamente, todos os dias. Todos os dias é mentira, mas pelo menos uma vez a cada 3 dias a gente faz, que a gente coloca alguns comentários dos mais diversos, desde situação de banco, a cidade, a situação de assuntos muito sérios, como legalização de interrupção de gravidez. Ou seja, a gente coloca vários questionários e faz alguns tipos de testagem para ver como é que isso vai, para dar uma calibrada, né? E o que você consegue ver com isso? Você consegue ver movimentação de opinião, Anderson. Tá? Isso, assim, é muito claro essa movimentação, que quando você faz isso e lança
um comentário extremamente negativo para um lado. Vamos pegar três modos. Um comentário negativo falando mal do pastor Anderson, um comentário positivo falando bem do pastor Anderson, e um comentário aqui que seja equilibrado, fale bem e mal. Os dois comentários de extremos, eles saem com uma força que você faz de 0 a 100 de 44. Uau. O comentário equilibrado, 16. Então, eu consigo criar um personagem amalucado hoje. Assim, se a gente começar a fazer, seja assim, se a gente for pra rua e fazer comédia de rua, zoando pessoas, a gente vai receber 3 processos e uma densidade absurda de gente seguindo. O que tá acontecendo com essa da Lone? O que tá acontecendo com ela? Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu sei que ela, assim, é uma pessoa que, assim... Não tô entrando no mérito se é culpado no real. Não, eu tô dizendo desse fervor. Olha, eu vou te contar uma coisa e pra dividir aqui com todo mundo, com o Davi, eu trabalho com isso. Mas a imagem, tanto da Deolane quanto aquela moça que faz a farofa, a GK, eu confundia uma com a outra, eu não sabia quem era. Rosto, né? Eu sabia que elas vinham de um mesmo mundo, mas elas são totalmente diferentes. Eu falei, mas entenda, era por uma razão, ou seja, não dá para negar que tanto Deolane quanto GK, por exemplo, tem dias que você vai para as redes e as duas estavam representando 18% de tudo que era comentado por 3, 4 dias. Ou seja, talvez não passe na sua timeline, não passe na minha. Sim. Mas quando as pessoas... É que nem quando morre algum cantor sertanejo, eu não conhecia, mas o cara tinha milhões de fãs. Ou quando você fala que determinado seguidor, determinado influencer evangélico tem 15 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, 2 milhões... o cara conhece o Felipe Neto, mas não conhece aquela soma de micro-influenciadores de 500 mil, de 300 mil seguidores. Ou seja, o grande problema hoje é muito fácil você conseguir criar. Mas vamos lançar o Davi aqui. A gente teria que sair para o extremado. Porque, repito, se o Davi quiser ser equilibrado, não vai gerar lead, gerar barulho. Equilibrado não funciona. Não funciona. A gente acabou de dar exemplo. Eu estou dando exemplo, assim, são várias... não existe dia que os comentários equilibrados ultrapassem 18. E não existe dia que os comentários... De 0 a 100. E não existe dia que os comentários mais, digamos assim, exagerados, tanto para um lado quanto para o outro, às vezes contendo não necessariamente percepção, assim, só percepção de um lado, eles nunca estão abaixo do 44. Se o Enéas estivesse vivo hoje, com a internet... Olha, ele conseguiu ser um fenômeno antes de internet, então, né? Se ele existe hoje... Se Enéas na internet ele seria presidente. Ele poderia ter sido presidente, assim, você vendo que o discurso dele, e ele ainda conseguia ser uma coisa, digamos assim, mais extremado, é aquela coisa, o personagem dele, quando ele falava aquela coisa da bomba atômica, e ele sendo muito preparado, que é uma coisa que o próprio eleitor do Bolsonaro, você vê, ele não é a figura mais brilhante do pote, ou seja, muito eleitor do Bolsonaro gosta dele, não porque ele seja um farol, mas porque ele é um espelho. Isso é uma grande diferença. Caraca, essa frase é forte. Porque o farol é aquela coisa, o farol te guia. Você agora, o espelho, não, eu me vejo ali porque eu me sinto, sofro preconceito, porque eu sou branco, hétero, não gosto, ou seja, o cara, mas esse tipo de coisa verdade. que você ouve. Você ouviu, ou seja, ele abarcou uma série de causas, mas ele abarca muito mais como espelho, entendeu? Não como farol, assim, aquela coisa que, ele falhou, ele não invadiu, ou seja, até o eleitor dele reclamando que ele não deu o golpe, ou seja, o eleitor do Bolsonaro, eu falo, é mais bolsonarista que o Bolsonaro. Eu falo, o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Pablo Marçal é mais bolsonarista que o Bolsonaro. Sério, você quando viu os comentários, fala, cara, isso nem o Bolsonaro tinha coragem. Até porque essa expressão bolsonarista, né? Sim. Tanto é que o próprio Lula admitiu, né, que é líder há tantos anos, ninguém nunca chamou ele de mito, né? O Lula meio que tipo, ninguém nunca me elogiou tanto assim, do tipo... Muito bacana essa sua avaliação. O Bolsonaro, ele é espelho. O cara se vê representado. Se vê aquele papo do botequim, aquele papo do futebol de domingo. Exatamente. Até por uma razão. Isso eu falo desde 2013. 2013, quando começou aquilo, eu falava que... Olha, esse movimento de 2013, Black Bloc, tudo isso vai caminhar um pouco muito mais para a direita do que para a esquerda. Está sendo abarcado nisso. Ou seja, para conhecer o assunto, minha filha estava começando a ir para manifestação de pessoal com 13 anos. Sua filha? Com 13 anos, ela estava em 2013. Eu falei, eu vou acampar aqui. Os caras estavam acampando, moravam no Leblon, estavam acampando em frente à casa do Cabral. Eu falei, vou acampar com esses caras. Porque a única forma, eu comecei a ver, Anderson, tinha um que era policial, um outro que trabalhava na Alerj. Eu falei,
o negócio tá bem misturado aqui. Dois caras que andavam de skate, um do circo voador, ou seja, você via que tava misturado, mas você via, cara, tinha policial ali dentro em cima, tinha gente, ou seja, era uma coisa muito misturada e que você via que, gente, isso não tá caminhando. Aí o que acontece, Anderson? Uma timeline, 2014. Elegem Dilma contra Aécio, acham que estava tudo resolvido. Olha, voltamos à normalidade. Não, porque aquele vulcão de 2013 ainda estava lá. Aí derrubaram Dilma. A Dilma foi derrubada com uma economia relativamente bem. Teve aquela manifestação aqui dos 20 centavos. Sim, exatamente. Eu falo brincando até hoje. A minha manifestação, o Kinder Ovo voltar a ser R$1, que ele custa R$10. Em 96 ele custava R$1. Ou seja, brincadeiras à parte, cada um tem uma manifestação, se for pensar um pouco assim. Mas enfim, caiu Dilma, o resto é história. Aí a gente novamente continua com 2013 não respondido. Aquelas pessoas que saíram pelos 20%, como é que essas pessoas estão hoje? Aquelas pessoas que saíram pelos 20%, pelos 20 centavos, e hoje estão tendo que dirigir o carro de aplicativo e reclamando um pouco da vida? Aquelas pessoas que viram o filho sair e diminuíram o padrão, ou seja, a gente foi pra rua e tirou uma presidenta, literalmente, assim, num momento bom de economia. Com todo respeito aqui à fala do pesquisador, vai aqui um ponto para você que não tem o nível do Guto, mas os 20 centavos elegeu uma deputada que depois matou o marido, hoje está presa e perdeu o mandato. Ela foi nos 20 centavos. Para você entender que os 20 centavos fez muita coisa e não fez o que era para ter feito. Sim, aí você olha 2013, teve rua, mas não teve o quê? Nenhuma liderança. Pelo aquele momento, as lideranças que tinham de rua era juvenil. Era uma menina que virava a capa da Veja quando morreu um cinegrafista. Ou seja, fizeram uma forma de criminalizar aquele momento que ficou acontecendo. Deu uma quantidade absurda de lambança porque não tinha liderança. E rua sem liderança é caos. É aquela coisa assim, o povo, o que o povo quer? Ninguém sabia, foi o que você falou, foram por 20 centavos, continuou, reelegeram a presidente presidente assume o cara que dentro do rito tinham que dizer que tinha que ser o Temer, aparece denúncia contra o Temer não cai, chega o efeito Bolsonaro, ou seja, foi uma resposta de 2013. E vou mais longe, e essa resposta de 2013 continua ainda, porque o cara chega e fala, ó, teve 10 anos de um governo de orientação popular, como o governo do governo Lula. Voltou a ser. Agora, quando começar a chegar o final desse governo Lula e não tiver tido algumas conquistas que o povo não quer saber de direita ou esquerda, o povo tem necessidade. Então, é aquela coisa. E, assim, quando verem que é mais um político, a gente continuará vendo aquela criminalização que foi da política. Que hoje, se você falar bem de um político, vão dizer que você está passando pano para político. Se você falar, digamos, equilibradamente, aquela coisa, olha, vou fazer elogios a alguma coisa. Não, o cara. Que não é compromisso. Mas ninguém está em cima do muro. Não existe em cima do muro porque não existe nós contra eles. Quando a gente não conseguir entender aquela coisa assim, sabedoria para entender que Brasil é um só, não tem o Brasil da esquerda e o Brasil da direita, não tem o Brasil conservador e o Brasil moderninho. É aquela coisa, o que a gente tem que garantir? Enquanto fica, às vezes, a esquerda discutindo, a esquerda e a direita discutindo se vai ter banheiro unissex em escola, eu quero que discuta se está com eletrificação, se está com banheiro com água, se está com professor. Ou seja, a gente parou de discutir o principal. Isso, meu amigo, povo tem a necessidade de escola funcionando. Não é do banheiro A ou do banheiro B. Então, quando eu vejo assim o conservador discutindo, não, é um absurdo que tenha o banheiro, o outro dizendo, mas tem que ter. Não, tem que ter escola, meu amigo. Tem que ter garantia. Ou seja, isso não dá para discutir. Então, Anderson, tem uma coisa que não tem esquerda e direita. Não dá para ter criança na rua. Aí, normalmente, a gente fala, onde que a gente falhou com isso? Porque se você chega e fala hoje de menor na rua com problema, você vai ouvir, você virou de esquerda. Não, meu amigo, que criança não pode. Adulto pode ter tido um caminho complicado, que chegou lá, que brigou com família, que se envolveu com droga, mas é adulto. Então, criança tem uma coisa que, se não querer ter que criança durma na rua é papo de esquerda, eu aceitaria, me chama de comunista, porque criança não pode estar na rua. Ou seja, e quando você vê que esse discurso, você chegar e falar bem de vamos fazer atividades para recuperar menor. Quando você chega, ele tem uma exclusão de 72% em rede. Se você começar... Esse tema, se você falar que vamos ter... Assim, entenda,
Tô falando, quando você tenta falar menor de rua, criança, você consegue desmembrar, você consegue ter uma rejeição acima de 70% do tempo. A gente falhou como sociedade. É como se fosse tema chato, não quero falar disso. Não quero falar disso. Não, isso não. Ou seja, e detalhe, eu ainda relativizei por que eu pedi para fazer o corte. Falei, mas vamos ver se com criança as pessoas pensam diferente. Porque aquilo que a gente falou, adulto, o cara pode se sentir culpado, pode se sentir ameaçado. Pô, cara, com criança. Aí você começa a ver um outro tema, direitos humanos. Por que esse tema é recebido negativo? Porque esse tema foi encampado. Alguns deputados pegaram os direitos humanos e, na verdade, assim, foi sequestrado, está no gabinete deles. Sempre que a palavra fala direitos humanos, o cara aparece para dar uma entrevista. Aí era uma pessoa com rejeição, aí os caras acham que direitos humanos é coisa de esquerda. Não! Direitos humanos são coisas inalienáveis nossas, como ser humano. Direitos de humanos. De humanos. Somos humanos, temos direitos. Aí você olha... Não precisa nem pensar muito. Conseguiram transformar isso para o conservador, e digo, você pode ir para conversar com alguns amigos do Evangelho, por exemplo, você vê que a expressão direitos humanos ficou com uma carga negativa, ou seja, a imprecisão, por isso que é aquilo que eu falo sempre, sabedoria, buscar conhecimento, na imprecisão, Anderson, é onde corre todo o erro. É aquela história que a gente fala de quem é o pai da mentira. Então, hoje em dia, quem é o pai da meia-verdade, porque a meia-verdade é muito pior do que a mentira, amigo. A meia-verdade é aquela coisa que pode parecer que foi um elogio e destruiu a pessoa. A meia-verdade é uma coisa que trabalha com a possibilidade. E a meia-verdade é o que é o fake news. Porque o cara olha, mas ele considera uma expressão de opinião aquilo. Então a gente vai ser muito difícil sair da onde a gente entrou, porque eu não vejo assim nenhuma vontade dos algoritmos e dos seres humanos, foi o que a gente falou. A gente faz um canal sério. Vamos falar, batendo A e batendo B. A gente faz um programa batendo no Lula e no Bolsonaro. Vai pegar isso aqui. Se a gente não fizer os cortes separados para cada lado, mas se a gente botar o programa, vai estar aqui. Agora a gente faz um programa extremado, falando bem do Bolsonaro, falando bem do Lula e mal dos dois, em separado, a gente bomba. Ou seja, não dá para viver numa sociedade onde equilíbrio vira defeito. É aquela coisa, entendeu? Ponto. Em que trend tá a palavra cadeirada? A cadeirada, na semana passada, assim, entenda, mais um fator importante para a gente falar. O Marçal atrapalhou uma série de candidatos que pensavam em ter alguma virada nos seus municípios. Simplesmente foi uma eleição que virou nacional do dia para a noite e chegou em local no interior de São Paulo, chegava a 90% no município, seja Ribeirão, você pegava, vamos varrer o que estão falando de eleição, sobrava 10%, 8% para eleição local, o resto foi a cadeirada. Aqui no Rio mesmo chegou a ser 68%. Ou seja, a cadeirada, ela invadiu o horário nacional como um todo nas redes. Isso foi uma coisa assim impressionante e foi uma coisa viciou. Por quê? A eleição de São Paulo virou um Big Brother. Pra você ter uma ideia, eu tenho, na verdade eu tenho 4 perfis de Instagram distintos, né? Eu tenho um específico de jiu-jitsu, só de luta. Cara, não teve um instrutor de jiu-jitsu que não fez algum tipo de vídeo sobre defesa de cadeirada. E chegou a ficar um negócio cômico. E os caras resgataram vídeos antigos de situações. Ou seja, essa coisa também do favorável à violência. Que a gente minimiza, faz uma piada, mas não pune. Mas aí que a gente tem que lembrar, talvez a gente viva uma sociedade que ela está extremada. Isso não é coisa só do Brasil. Aqui a gente sente, veja a discussão de trânsito. Outro dia, que eu vou contar aqui, aquela história que parece assim, botar naquelas páginas, parece mentira, mas é verdade, mas aqui exatamente. 2 caras frearam, um freou para cima do outro e não encostaram o carro. Começaram a sair e bater boca em Botafogo. Eu estava saindo da farmácia, bem... Com que Mônica olha pra assim, entra no carro agora, bando de maluco! Os caras entraram. Eu falei, maluco, às vezes você tem que encontrar um mais maluco. Eu falei, não bateram. Entenda, deu uma freada, os caras saíram. Eu falei, eu não acredito que esses caras vão começar a discutir saíram na frente dos outros. assim, na frente dos outros, assim, não, vamos parar aqui o trânsito feito maluco, não. Ou seja, as pessoas estão muito... É aquela coisa assim, uma reclamação em cima de reclamação, e hoje a verdadeira subversão, digamos que tá sensato e sensível. Porque não adianta só estar indignado. Eu acho, como é que a minha indignação tem que estar sensível? Assim, eu vou me indignar com esse assunto, ok. Agora eu tenho que estar sensato para saber. Não vai ser berrando.
Não adianta ser, até porque indignação, quando a gente usa indignação muito forte, indignação, humilhação, eu não conheço outro caminho, infelizmente, onde não seja você suplanta aquela questão da humanidade. Então é aquela coisa, vira bicho. Quando a gente vira bicho, amigo, é aquela coisa, eu não berro com as pessoas. Sim, aí eu sou aquele cara que sai de repente pra tá dando a cabeçada. Não, meu amigo, vamos tá, a gente tem que... Ou conversa, e a gente aprendeu isso, é diálogo, nesse sentido, e a sociedade está perdendo a capacidade de dialogar e, novamente, isso, sim, os algoritmos ajudam, sim, porque as pessoas estão mais preocupadas em lacrar. Se você notar várias conversas de rede, novamente, a gente abriu mão do diálogo e passou a ter sobreposição de monólogo. Eu não quero mais, você posta alguma coisa, eu não estou discordando exatamente do que você falou, eu começo a falar de um outro assunto. Epa, que papo de maluco é esse? É literalmente assim, já deixou de ser, você faz um argumento, antigamente era assim, né? Eu falava, você entendia, você respondia. Agora eu falo e você já fala em seguida. Você não leu para entender, de repente, que você está botando números ali, de repente você está falando de uma coisa com ironia. Olha quantas pessoas não responderam coisa de ironia, achando que é verdade. Eu falei, cara, tem que criar o selo contém ironia. Uhum. Porque as pessoas começaram a não querer entender ou já está querendo brigar. Eu, de forma bem debochada, eu falo sempre o seguinte: tem gente que pensa e tem gente que pensa que pensa. Sim, é. Então a capacidade cognitiva de algumas pessoas que não se permite analisar. Outro dia eu conversei com uma pessoa, não foi ontem, eu postei um vídeo que eu estava falando para um grupo de africanos. Então eu estava falando e tinha alguém traduzindo. Eu falando e a pessoa traduzindo. A pessoa mandou uma mensagem para mim assim: que lindo, você interpretando. Eu falei, não, foi ao contrário. Ela que tá A pessoa falou assim, fiquei emocionada aqui, porque você sabe o idioma dele. Eu disse, não, você não entendeu, filho. Eu tava falando em português e tinha uma pessoa traduzindo pro dialeto deles africanos lá. A pessoa entendeu completamente ao contrário. Ela entendeu que era eu que estava interpretando, no caso do africano. Ou seja, é exatamente isso, a capacidade cognitiva. Mas assim, se você olhar, mas isso não vamos culpar só as redes, não vamos culpar o brasileiro. A gente trabalha com informação, com leitura de dados para empresas. Uma empresa alemã nos pediu, empresa alemã, a gente sempre imagina aquela pessoa mais correta. A gente aplicou uns questionários, viu? E eles davam uma diferença de 27% de não compreensão de e-mail técnico, de uma pessoa perguntando para outra. De não conseguir responder, perguntando assim, você vai vir assim, assim aqui agora? E você responder, não, amanhã não vou. Ou seja, você está tendo, e isso eu vou dizer, acredite, rede atrapalhou isso. Anderson, eu dou um melhor exemplo. Entregaram o Oscar errado, porque o cara estava escrevendo no Twitter na hora. Sim, e a gente se esquece. É a prova que assim, a gente teve um exemplo claro de como é que isso faz. E eu vou dar mais um exemplo para cada um que está ouvindo, para a gente ver como é que a gente vai mudar e a gente vai se emburrecer com essa coisa vendo short e não retendo nada. Quantos telefones você tinha de cabeça há uns 10 anos? Muitos. Hoje, provavelmente, se você tiver 2 ou 3, é muito. Porque a gente não faz, a gente não usa mais. Então, assim, quem vinha de uma geração de guardar ficha técnica, de saber quem tocou tal música, quem fez o gol tal, não precisa, porque é como tudo tivesse hoje no cloud. Só que a memorização é uma das partes do quê? Para a gente ter o pensamento. Quando você memoriza algumas passagens da Bíblia, você ilustra melhor o teu... Você sabe, eu vou usar naquele raciocínio. Ou seja, a gente precisa reter. E eu estou achando assim que a gente está passando por uma sociedade que cada dia está tendo menos atenção. Aí quando tem menos atenção, tem o quê? Menos equilíbrio, menos diálogo, mais, desculpa o termo, mais luta. Mas a minha preocupação agora aqui, que você me fez pensar, é o seguinte: eu fico imaginando isso diante de um processo, diante de uma avaliação técnica numa questão jurídica, de uma interpretação de um caso. Até, porque se as pessoas, respeitosamente eu falo isso, estão tendo essa dificuldade de compreensão, até que ponto a fala, né? Ontem eu fiz uma brincadeira com a pessoa aqui, que ela falou, não, vou defender as mulheres, para as mulheres não serem mais assediadas. Aí eu falei assim, posso fazer um pedido para a senhora? Eu falei assim, quando eu tô sorrindo para você, eu não tô te cantando. Quando eu te dei, ô querida, você está bonita, eu não tô dando em cima de você. Porque hoje tá difícil você ser educado, sim, você ser uma pessoa simpática. Minha mãe me ensinou, teu sorriso vai abrir portas. Hoje meu sorriso me causa processo. Tá me cantando, tá me olhando. É isso, mais ou menos isso? É um pouco por aí. Aí você vai dizer, mas isso foi o politicamente correto, foi uma porção de coisa que se trouxe. Não, a gente tem que entender que, da mesma forma
que isso que você falou, que é quase que a criminalização da cantada é fato, a gente também tem que entender que, no fundo, a criminalização da cantada tem o lado positivo, ela realmente está protegendo a mulher. Mas aí o que cabe a gente entender? Tudo na vida tem ônus e bônus. Só que a gente vive numa sociedade que a gente fala de... que a gente pensa, que a gente está falando, é muito louco. Quando eu fico vendo assim, debate de banheiro unissex. Peraí, a gente precisa separar vagão de metrô e de trem. Então, antes a gente pensar no... assim, como é que a sociedade que precisa do vagão separado para a mulher não ser, literalmente, sofrer uma violência... É aquela coisa assim, vamos entender cada momento, como é que a gente está desaprendendo a pensar? Ok, então, primeiro, no dia que eu não precisar mais do vagão separado, talvez eu possa pensar nisso. É hierarquia de necessidades e prioridades. Então, o que me assusta mais é que pegam algumas bandeiras totalmente sem sentido, como essa do banheiro. Repito, essa do banheiro, ela revoltava pai conservador e revoltava os moderninhos. Falei, você acha que está revoltada com escola ineficiente, com falta de merenda, com falta de banheiro, e não com vai ter o banheiro ou não. Ou seja, conseguem jogar uma desculpa que a sociedade para de brigar por avanço e passa a brigar por costumes que não precisava. Ou seja, acaba que isso evita que a gente tenha avanços. E, novamente, aí a gente cai para o outro lado das redes, que é o quê? O medo do cancelamento. Quando você começa a ficar com medo de ser cancelado, que nem você falou em relação digamos, a não se sentir que está cantando, isso você pegou um argumento. Quantas outras vezes as pessoas pensam, não vou falar isso que pode criar um problema. Uhum. Então, porque assim, você está pensando numa coisa que você fala, pô, eu não posso falar, porque, ou seja, a autocensura, ela vai inibir o quê? Avanço de sociedade. Só que quem mais promove a autocensura são os setores ditos mais progressistas. Eu falo, epa, alguma coisa. Aí você para. Por que hoje dá tela azul? Porque não tem o certo e errado. Eles às vezes estão se misturando e a gente tem que olhar com mais detalhes, sabe? Tipo um espiral, hora tá certo, hora tá errado. A gente tem que ficar olhando mais ou menos como é que tá. Porque é muita percepção falsa. Então é um pouco isso aqui. O que me assusta demais é exatamente isso. A gente saiu de discussões de fato para avançar. O que o Brasil precisa para avançar? Pelé fez um gol em 69. Nem eu nem você éramos nascidos quando ele fez o 1000º gol. Ele falou, pense nas criancinhas. Essas criancinhas estão cinquentonas aqui, estão gravando aqui e estão aí. Ou seja, a gente teve 50 anos... Mas nem conseguiram se manterem vivos. Sim, a gente teve 50 anos. Teve governo militar, teve governo democrático, teve governo de orientação de esquerda, teve governo de direita. Ou seja, então, meu amigo, não é problema de direita e esquerda. É um problema que algumas coisas a gente tem que parar para pensar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de curiosidade minha, Sim. tá? A gente está dentro de um assunto muito bacana. Você, com esse universo de pesquisa, qual é a tua percepção sobre as teorias da conspiração? Primeiro, a gente tem que estudar todas, acredite, até por uma razão. Eu falo brincando, a prova que a mulher é mais inteligente que o homem é que quando você vai para encontros de terraplanista, tem 96% de homens e só 4% de mulheres. Aí você vai dizer, mas vocês já foram? Não, mas 2 funcionários meus foram para o encontro de terraplanista, foram para ver, um inclusive estava fazendo uma tese de sociologia sobre isso de mestrado, e o que conta você, assim, é sistema de crenças. E o que é crença? Eu falo que a única hora que eu contrario realmente a ciência é botar o supermonder dentro da geladeira. Que vem escrito que não precisa guardar na geladeira, mas a gente guarda. O que acontece no sistema de crenças? Um dia eu vi uma das discussões mais patéticas que eu tive que encerrar no meio, que era um amigo, filho de pastor, e acreditando no criacionismo, defendendo o criacionismo. Eu fiquei. Aí o outro fala, você está errado, você trabalha com tecnologia, com inteligência, com informação, você não pode ser criacionista. Eu falei, vou ver o que ele vai falar. Lógico que não foi o criacionismo. Vieram os ETs aqui, aí botaram, aí mataram os dinossauros. Eu falei, para, você começou a trabalhar o mesmo sistema de crenças que ele. O fato da sua crença vindo do Discovery Channel e a dele vindo da Bíblia são crenças. Ou seja, as pessoas hoje em dia, elas estão querendo acreditar. As pessoas hoje em dia estão querendo ouvir opiniões que concordem com elas. Então, eu não sou um cara de dar opinião, eu sou de trazer os dados, ó. Agora, essa letra, pega isso aqui, é contigo, a opinião é tua. Eu não quero dar opinião. Quando eu chego e falo assim, olha, em rede social, você tem de 32% a 34% de movimentação de evangélico, eu não estou defendendo, não estou fazendo proselitismo religioso, estou dando leitura. Agora, o que você vai fazer com esse dado? Se você vai vender Bíblia online, se você vai fazer... dados. Dados, eles não são nem politicamente corretos, nem politicamente incorretos, eles são
dados, eles são frios, eles pulam e a gente faz a leitura nesse sentido. São coisas do mais básico que você faz assim, desde assim, quando eu parei de ficar falando uma coisa que era a gente fazia medida de presença nessas manifestações por uso de antena em volta de celular. E a gente estava sempre conseguindo um número menor do que dava. Eu falei, cara, só estou arrumando problema com todo mundo. Porque não dava os números que estava, digamos, a imprensa passando, e não dava os números que estavam, digamos assim, sendo passados pelo lado oficial. Eu falei, alguma coisa está errada. E não vejo ninguém tentando discutir isso. Eu falei, olha, desculpa, olha, teve tanto de, assim, porque quando a gente mostra um número, grandes alegações demandam grandes provas. Eu falo, olha aqui, esse volume de telefone aqui nesse horário e esse horário está totalmente atípico. Então você pode dizer aqui que aqui teve 160 mil pessoas nesse horário com toda certeza. Aí aquela coisa, você pode passar isso e quem te quisesse poderia checar com câmeras, checar, teriam todos os instrumentais para checar. Mas eu começo a ver que ninguém quer a verdade, porque um jornal coloca uma verdade, que disse que foi informado, digamos, o político coloca a verdade dele, e, cara, ele tem um número de verdade. E a verdade a ninguém interessa. Porque a verdade não vai ser nem tão bom, nem tão bom quanto o político queria, nem tão ruim quanto o jornal, de repente, queria. Então é complicado. Ou seja, todo mundo quer o extremado. Ou seja, a mentira passou a ser quase que validada. Ela vira expressão de opinião. Ah, mas eu gostei mais dessa. Não, e às vezes, assim, agora que vai viajar na maionese, isso aqui. Você criar uma inverdade ou uma mentira sobre alguém, dá esse alguém a possibilidade de aparecer pra dar resposta. Tipo, vou contar minha versão da história. E aí ela passa a aparecer. E se ela tiver um bom storytelling, como faz hoje em dia, ela pode nadar de braçada. Exatamente. Se for uma pessoa que esteja bem engajada, etc., vai conseguir nadar de braçada. Eu sempre digo, abrindo um parênteses aqui rapidinho, eu sofri um assassinato de reputação em 2017, né? Você falou agora há pouquinho, você falou minha vida sobre a meia-verdade. Então, tipo, em 2016, eu tive uma relação extraconjugal, que foi resolvido internamente, dentro da minha família e dentro do meu núcleo de igreja, né? Em 2017, ou seja, e quase foi um ano depois, jogam uma matéria na internet como se eu tivesse tido um caso com essa pessoa de 4 anos, a engravidei e ainda tava mantendo ela sobre um cativeiro. Então, quando saiu a matéria, eu não tive habilidade de responder porque eu tava com a minha mãe com câncer. Então, eu não tinha... Porque eu sou um cara que... Pum, pum, pum. Então, o pessoal jogava a matéria, meu celular entrava, eu botava meu celular no modo avião e tava dando a minha mãe. Eu não tive cabeça pra me defender. É mais ou menos isso. Que se o cara for bom no raciocínio, alguém inventa uma história sobre ele vai nadar de braçada. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É exatamente assim, tá preparado para isso. E lhe digo, foi isso que propiciou, quando a gente viu lá o candidato, lá o Pablo Marçal, em São Paulo, saiu um cara que tinha um passado nada elogioso, nenhuma história de vida política, e esse cara tem 20% das intenções de voto, ou seja, ele já é um vitorioso, independente de ganhar ou não aquela prefeitura. Olha o patrimônio que esse cara saiu. Alguém que não teve nenhuma trajetória na vida pública, tem 20% pelo que representa, pelo que fala. Aí você fala, alguma coisa tá errado no povo? Não, o povo tem que ser. O povo não erra. Se o povo tá embarcando, às vezes, numa fura. Não erra? Não erra. Porque o povo sabe o que ele quer. Se ele errar, ele errou querendo. Entendeu? Aquela coisa assim. Foi por uma. Assim, o erro do voto é porque a pessoa insistiu nisso. Então, não tem. A gente foi vendo umas pessoas que tentam fazer. Mas esse voto não vale a pena. Eu falei, vai conversar com ele. O voto é unitário. Então, assim, mais fulano... Não tem fulano de tal, sabe, Anderson? O que me assusta é que as pessoas rotulam como sem entender que o voto é uma confissão pessoal. Tem gente que pode gostar de determinado candidato majoritário porque lembra o pai, ou porque tem uma imagem de ausência do pai. Tem tanta coisa que você começa a tentar compreender que é uma jornada de cada um. Só que a gente ficou mais fácil. Em vez de tentar sentar e conversar, era brigar. Saindo um pouco desse tema política, o que o algoritmo fala sobre a questão de entretenimento, esporte? Vamos lá. Esporte, a gente começa a ver... Flamengo. Não. Vamos lá. O Flamengo não é que seja o maior, não. É disparado o maior de rede social no Brasil, chegando... não estou falando de números de fãs.
Eu vou falar de volume, e aí novamente entra a torcida do contra. Quem tem o maior volume de menção na internet do Brasil? Flamengo. Flamengo, às vezes, tem muito mais dimensão, às vezes, fora do Rio, para bem e para mal, do que no Rio. Se você fosse chamar um time nacional do Brasil, é o Flamengo. É assim, o Flamengo já em São Paulo, para você ter uma ideia, já tem crescimento de banda larga no dia que o Flamengo joga. Igualzinho faz com os 4 grandes de São Paulo. Ou seja, tem mais consumo de gente tentando ver jogo em aplicativo em São Paulo, igual quando jogam os outros grandes de São Paulo. Então, assim, não tem o que discutir. Flamengo é assim, aquela coisa que... E não é falando bem ou mal, são fatos. E, novamente, o que faz esse gigantismo do Flamengo também é a força da torcida arco-íris. Assim, eu hoje não consegui, desculpa. Hoje eu não consegui postar uma coisa que eu tive que falar. Assim, tive que falar. O Tite é melhor que o fair play financeiro. Então acho que a gente tem que bater uma regra. Quem contratar mais, investir mais, vai ter que levar o Tite de castigo. Porque, meu amigo, não pode, desculpa, Anderson, eu sei que não se vale a isso, mas não dá para olhar o time e ficar jogando opaco. Tem o melhor elenco das Américas. Só para resumir isso. E, novamente, o Tite está sofrendo nas redes, depois dessas derrotas aí, desse suco de derrota, enfim. Mas vamos em frente. Ele tá bem falado? Tá bem falado e mal falado? Bem mal falado. Nem quem defende mais ele. Eu tenho uma curiosidade, não sei se você tem essa informação, que é o seguinte. Infelizmente, com esse universo... A gente volta um pouco pra política, mas eu vou ficar no entretenimento. Esse universo radical, polarizado da política, transformou a Rede Globo numa inimiga de algumas pessoas, né? Então criaram-se o Globo Lixo, essas expressões que eu particularmente tenho meu pensamento, porque assim, o cara fala Globo Lixo, então o telefone dele tocar e fala, você quer dar uma entrevista no Bial? Então ele tá lá batendo, chamando de Globo Lixo, aí depois ele vai dar uma entrevista no Bial e coloca um banner, me assistam. Opa, como é que eu vou pro lixo, já que você falou pra eu não ir mais? A Rede Globo ainda é a maior força? Ainda é a maior força? Sim. Não tá falindo? O pessoal fala, não, tá quebrando. Não, entenda o seguinte, hoje o que me fico olhando muito é esse discurso de abaixo a Rede Globo. Era um discurso da esquerda lá na década de 80. Concordo contigo, pô. O povo não é bobo, abaixa a TV Globo. Isso é de você ver em passeata do PT. Aí, só que isso, novamente, lembra aquilo que a gente falou que não tem mais direita e esquerda? Tem sentimentos de povo? Isso ficou arraigado ali. Então ela tem um sentimento contrário absurdo, mas ainda é um exemplo em vários outros assuntos. Agora, você vê que começa a perder algumas cristalizações com um grande erro que eles estão fazendo. Perdendo parte do futebol. Porque eles tinham uma audiência inercial. O cara sabia, eu largo ali, eu sei que eu vou ver a Seleção Brasileira, vou ver o Campeonato Brasileiro, a Libertadores. Hoje, agora vai ver parte ali. Isso começa a fragmentar a audiência. Então, assim, tem alguns, digamos assim... Isso mostra também a força do futebol, né? Não tem como negar que o futebol faz as grandes audiências. Ah, mas o reality. Sim, mas olha os investimentos em reality com o produto da casa. Futebol, meu amigo, assim, é uma coisa que une ainda. Assim, a seleção une menos hoje, é incrível. Então, a seleção ficou... Eu falo que as pessoas hoje estão sabendo mais o nome dos ministros do Supremo, é fato, do que jogadores da seleção. Agora, quando você volta para o futebol, une demais. Agora, ano que vem, a Globo não está mais com essa hegemonia. Então, aos poucos, lembra aquela coisa? Começa a perder. Sim, mas ainda a TV aberta ainda é muito forte, a Globo ainda é muito forte, o Facebook ainda é muito forte. Ah, mas só está ficando... Sim, mas assim, existem algumas mídias que já estão consolidadas e é claro que cada dia que passa vai tendo mais alternativa, vai tendo mais youtuber sendo consumido, mais variedade. Porém, ainda essa gente fica... Não, a TV Globo não vai quebrar por uma razão. Ela tem uma realização de ativos financeiros que ela não vive daquilo. Ela vive de outros assuntos. Mas é uma grande produtora de conteúdo. Só que o horror que se pegou a ela foi um horror que a direita herdou da esquerda nos anos 80. O que eu ouvia abaixo a Rede Globo era em passeata do PT. Hoje, ou seja... Não tem mais aquela coisa. Vamos parar de separar direita e esquerda no sentido passado do século XX. Eu acho um discurso bem demagógico, até porque eu já falei isso em debate, tem vídeo meu na internet, de gente que levanta Globo Lixo, Globo Lixo, Globo Lixo, até o telefone dele tocar e ele ser convidado para ir no programa do Bial, no Fátima Bernardes, no Fantástico, dar entrevista, ele faz o bannerzinho, joga na rede social dele, me assistam lá, vamos bombar. Se é lixo, eu não vou, né, irmão? Eu acho muito demagógico isso.
O X tá tecnicamente proibido no Brasil. Atrapalhou o teu trabalho? Não, não mexeu em nada. Não, não mexeu em nada, até porque a gente audita também fora, até por questão de contrato. O que acho importante falar sobre o X, que eu vi tudo uma misturada, que eu vi, começou o telecat, igual a gente viu da cadeirada, mas começou os fãs de juiz e os fãs de bilionário. Falei, olha, eu sou banguense, nesse Fla-Flu eu torço pra torcida. Por uma razão assim, eu nunca vi tanta gente ficar defendendo o bilionário e nunca vi tanta gente defender um juiz. Então foram assuntos novamente que a gente sai do Quando campo. você fala, eu vou falar Virar os meio nomes. midiático. O Elon Musk e o Alexandre- se tornaram... Se tornaram, assim, 2 dias antes da queda, o nome do Alexandre Moraes foi mais citado que o do Neymar. E o do Neymar estava em alta. Isso nas redes mundiais. Ou seja, As redes mundiais? mundiais. Fazendo auditoria, quando você fazia isso, você tinha o Elon Musk. O problema do Brasil não foi só dito aqui. O banimento, a gente ouviu muito sobre isso, mas foi uma coisa que teve na Austrália, no Japão, se falam, por quê? Começa a se falar os dois caminhos, os limites que tem que botar para as big techs e as questões do que pode ser discutido, né? Ou seja, é muito claro para mim que, na minha visão, você tem uma série hoje de caminhos jurídicos para processar uma pessoa pelo que ela fez, inclusive em redes. O que a gente tinha que caminhar, na minha visão, ao invés das censuras prévias, é dar um tipo de celeridade. Eu mostrei que o Anderson me caluniou, eu não posso, assim, ter uma celeridade. Não tem um juizado, meu amigo, digital. Se tem alguma coisa assim, começar a sair. Tem o juizado de pequenas causas... Tem O juizado digital. Se você quiser para agilizar, para tirar assim, aí é literalmente assim, é fazer. É funcional, olha, se você não apagar essa postagem, é tanto de multa, porque eu te dou um exemplo. Eu tive uma briga, foi na eleição de 2018, com um deputado que foi reeleito, inclusive, amigo, conhecido de São Paulo, depois a gente fez as pazes. Ele postou o navio daquele magnata dono do Chelsea, o Abramovich, falou, olha o iatezinho do filho do Lula. Aí eu fui e postei para ele, mandei mensagem. Falei, cara, apaga isso, que isso aqui é o barco do Abramovich. Aí ele, não vou apagar não. Mesmo que não seja, se não é, fica bem falado. Ou seja, enquanto a gente não entender que a fake news virou uma forma de expressão de opinião, que eu não concordo com aquilo, mas não é verdade, mas poderia ser e aquilo merece um cascudo fulano, é muito complicado, entendeu? Ou seja, não adianta a gente ficar falando de pós-verdade, de mentira, se a mentira a pessoa quer postar. Entendeu? O grande problema nosso. Porque apostar você 98% não apaga fake news quando é avisado. Quando é política. Quando não é de eu sei bem disso. Isso aí eu sei. Isso eu vivo até hoje. Mas quando não é de política, é 90%. Olha como é que pelo menos é positivo. 98%, o cara não apaga. Você fala, cara, isso tá errado. Não foi fulano que fez isso. O cara mantém. E 90%, se o cara coloca um erro, às vezes, de um jogador de futebol, por que começaram a ver isso? A loucura. As pessoas começaram a fazer postagens com erro de propósito. Para ganhar engajamento. Erro de quê? Erro de português? Não, eu vou te dar um exemplo. Erro de informação. A informação é errada. Eu vou chegar agora e vou falar uma passagem bíblica, se eu não sou um pastor. E eu nessa Em vez de ser o Salmo 23, eu vou cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Isso é Salmo 91, versículo 7. Aí eu falo, em vez de falar Salmo, em vez de você é meu pastor, eu falo o contrário. Mais ou menos isso. É isso? Você coloca assim um erro de coisa, para gerar engajamento. Bota uma foto de uma atriz, bota 3 nomes certos e um errado. Que as pessoas começam a corrigir e começa. Aí você fala, peraí, eu vim de um mundo que a gente estudava pro que ia fazer. O que eu posto, Anderson, eu não apago por uma razão. Se eu postei alguma coisa, é que aquilo faz sentido. Agora, se um dia eu postar uma coisa que esteja errado, acho que faz sentido, porque a gente tem que apurar, até por uma razão. Lembra quando a gente falou, a mentira, às vezes, ela é mais sedutora que a verdade. Então, às vezes, você conta às vezes uma mentira é tão bem estabelecida que foi o que você contou, por exemplo, que a mentira que você viveu, ela é tão mais, que o cara imputou a você, ao jornalista, ela é tão mais interessante do que uma coisa. Não, aconteceu isso, resolvi, está resolvido. Não, mas você bota um cárcere privado, Meu amigo, você criou uma história que as pessoas estão querendo, só que não dá para transformar tudo em mentira. É aquela história outro dia que estavam me contando, como é que foi?
foi uma entrevistadora que ela falou, não, eu faço qualquer pergunta, mas eu respondo como personagem. Eu não, assim, é uma entrevistadora bem conhecida. Aí estava comentando que ela, não, mas eu não dou, assim, eu não existo isso, eu sou um personagem. Então ela respondia como que era personagem, não sobre a vida dela. Como é que eu vou entrevistar um personagem? Você vai perguntar, como é que você faz isso? Não, eu vim aqui voando. Cheguei voando. Enfim, é aquela coisa que a gente sempre fala, meu amigo. O que vale é a verdade. Só que a verdade hoje está valendo menos. Isso que é o grande problema. Só que um dia ela vai ter que voltar a valer. Pô, tu acha que isso vai acontecer? Acho que vai ser por necessidade. Se na sociedade... Eu acho que a humanidade tá indo por um caminho assim, tipo assim... Você falou um negócio muito forte agora há pouco aí, que é que em 1969 Pelé fez o 1000º gol. E quando os microfones chegaram até ele, ele não agradeceu o pai e mãe, quero agradecer meus patrocinadores. Ele falou assim, olha as criancinhas. E aí você foi muito feliz em falar que essas criancinhas são cinquentões. Tem que estar de barba branca. Algumas não continuaram vivas, se perderam nas drogas, morreram, analfabetas. E eu não vejo evolução na humanidade. Pelo contrário, eu vejo uma regressão e em alguns momentos eu tive o privilégio de aceitar e conhecer o evangelho numa igreja simples, num bairro simples de São Gonçalo, mas que aquele ambiente simples tinham pessoas tão desejosas de nos ensinar que elas tinham honestidade de falar pra você assim, Guto, você quer saber sobre isso aqui? Eu só sei até aqui. Então vai lá e faz um seminário, vai lá e estuda, hoje você é proibido. Eu comecei a ter problema no universo evangélico, foi quando eu comecei a pensar, a manifestar o seguinte, pô, por que isso aqui é assim, é assim? Só esse questionamento, não tinha nenhum tipo de afronta, de rebelião, era só um questionamento. E alguém já fala, eu me lembro da primeira vez que eu ouvi a frase, ele é neófito, né? No evangelho tem essa palavra neófito, novo na fé. Ele não tem o direito de argumentar sobre esse assunto. Eu só queria, e era uma curiosidade. Então eu percebi que as pessoas hoje não querem que você pense. Quando você fala pra mim, e eu, há 2 domingos atrás eu tive uma experiência de ver uma pessoa que contou pra mim, que contou uma mentira pra política, com ar de tipo, me dei bem, e eu tinha aquela pessoa como uma referência até espiritual, eu falei, pô, velho, o caminho é pior, a gente é que não pode perder a nossa essência. Meu amigo, a gente tá caminhando pro final, pô, é muito bom conversar com você, cara. Eu quero de verdade, você falou um negócio muito bacana no início, que é sobre, que você falou que quando você se deu de presente sua pós-graduação. Queria que você olhasse para aquela câmera ali, fala aí suas redes sociais, deixa uma mensagem, e eu queria ouvir o que você quer se presentear mais uma vez, o que você quer ver no Brasil, não sei, o que você quer, fica à vontade aí. Primeiro eu vou, sem demagogia nenhuma, falar assim que o que gostaria de ver é não ter criança dormindo na rua. Isso não é papo de... Eu não disputo eleição, não é esquerdalha, não é conservador. Não, é que criança não dá pra ter na rua. Então, no dia que tiver isso, se a gente não tiver criança na rua, eu fico feliz. Assim, basta, que de resto, com saúde, a gente vai em frente. Quem quiser me seguir é @GutoGraca em tudo. É o Guto Graça sem cedilha, Guto Graça junto. Fiquem à vontade aí e tamo junto. Cara, eu gostei demais de te receber aqui, pra mim é um privilégio muito grande. Eu sempre termino o Conta Aqui, o Guto, com algum pensamento bíblico, né? O Conta Aqui, ele nasce... Eu sou um cara que gosta de ouvir histórias, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de aprender com as pessoas. E eu sempre termino com o pensamento bíblico, que é o meu livro de referencial maior, que foi o que me trouxe até aqui. Eu sempre digo que todas as vezes que eu descumpri a Bíblia, eu quebrei minha cara. Você por várias vezes falou aqui sobre o livro de Provérbios. E o capítulo, que é um conselho que eu dou pra você, independente da sua religião, lê o livro de Provérbios quantas vezes você quiser, que você vai pegar várias dicas. Até a dica do tipo, não emprestar dinheiro. Nesse nível, assim. Até dica de dizer, ó, mas eu não sabia, ó. Não há responsabilidade. Você tá sabendo, lê Provérbio que é a dica dele. Não pode nem ser assim. E o capítulo 2 de Provérbios, ele fala uma coisa sobre comprar a sabedoria. Isso fala sobre o desejo de querer saber e conhecer. Né? Eu sempre digo que toda história existe o lado A, o lado B e a verdade. Porque o lado A vai proteger o seu lado, o lado B vai proteger o seu lado. E tem a verdade daquele fato. Isso aqui realmente aconteceu.
E como a gente vive esse universo onde essas meias verdades, busque o conhecimento, compre a sabedoria, mas não compra do coach, não, compra a sabedoria de fontes seguras, honestas, que você possa ter essa descoberta da vida, porque é tão bom você, vou usar uma expressão que é muito usada, não sei como é que é isso aí nas pesquisas, ser gado. Acompanhar. Massa de manobra, né? Pô, que legal, meu chefe falou. Não. Cara, pensa. Pensar é bom demais. Obrigado. Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha. Valeu, Davi. Tamo junto. Obrigadão e até o próximo Conta Aqui. Valeu.